pessoas! Domingo é dia de nostalgia e hoje estou aqui para relembrarmos o programa nostálgico e incrível Linha Direta e alguns casos que foram chocantes, macabros e marcantes. Mas antes de eu falar mais sobre esse programa e esses casos, se você é novo por aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo ao canal. E também ative o sininho aqui do lado para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Assim você não perde nenhum conteúdo legal que temos por aqui. E bora lá relembrar desse programa e desses casos que chocaram o Brasil. O incrível e marcante Linha Direta foi um programa de televisão exibido pela Rede Globo nas noites de quinta-feira de 1999 a 2007. Nesse programa era passado vários crimes, vários casos, alguns misteriosos, outros não. Em alguns deles os bandidos estavam foragidos, em outros não. Mas todos esses casos tinham uma coisa em comum. Eles deixavam a gente, telespectador que estava assistindo ao programa, morrendo de medo. Esse programa, aí no seu início, foi apresentado por Marcelo Rezende até 2001, em que ele saiu da Globo e em 2002 foi para a Rede TV. Então, quem começou a apresentar aí Linha Direta foi Domingos Meirelles. O Linha Direta contava todos esses casos, fazia uma grande simulação com todos os fatos. Se houvesse mais de uma versão dessa história, ambas eram apresentadas no programa. Em alguns programas eram apresentados até 2 casos e tinha todo aquele mistério no final, né? Que mostrava a foto e se o bandido já tivesse sido foragido. Graças ao programa, tinha o relato ali do foragido e eles também, no final do programa, davam um telefone, um e-mail e garantiam também o anonimato de quem ligava denunciando o foragido, caso ele soubesse onde ele estava. E como esse programa foi de grande sucesso, vários foragidos foram presos graças às denúncias que eram feitas através do programa. Então, em 2003, foi criado Linha Direta Justiça, que relembrava casos muito marcantes do Brasil. E em 2005 foi criado o Linha Direta Mistério, que tratava aí de casos mais sobrenaturais. E para ser ali bem sincera, esse era o meu preferido. Eu amava o Linha Direta Mistério. Então, toda última quinta-feira do mês, nesse programa, era reservado ou para o Linha Direta Justiça ou para o Linha Direta Mistério, que eram ali incríveis. E é assim, né, pessoal? Como todo programa tem episódios ali que são mais marcantes, mais sinistros, macabros e assustadores. E assim foi o Linha Direta. Tinha alguns casos bem mais marcantes que com certeza tiraram o sono de muita gente. Aliás, muita criança assistia esse programa na época, eu era uma dessas. Não sei como os pais deixavam, assim, porque tinha umas coisas bem chocantes. Mas naquela época tudo era bem mais tranquilo, né? Então a diversão de quinta-feira primeiro a gente se divertia muito assistindo A Grande Família, dava muita risada, que também foi um programa incrível. E depois a gente passava muito medo vendo Linha Direta. E eu acho que uma parte, assim, que chocou muito e tá na mente das pessoas até hoje, era o final, a melhor parte, quando o apresentador falava: e o assassino pode estar aí na sua cidade. E é aí que a gente ficava morrendo de medo. Então, para relembrar mais desses casos, eu fiz uma listinha aqui com 5 casos mais macabros do Linha Direta pra gente reviver esses momentos nostálgicos. E o primeiro caso que vou falar aqui foi o Linha Direta que falou sobre o incêndio aí do edifício Joelma, né? Esse trágico incêndio que matou muitas pessoas, deixou muitas pessoas feridas. Depois o edifício até mudou, né, de nome para edifício Praça da Bandeira, mas a mudança de nome não adiantou muito, porque ele continua cheio de mistérios e muitas superstições rodeiam aí todo esse incêndio, tudo isso que aconteceu no local.
Então não é a mudança de nome que muda aí toda a história e todo o mistério que esse local carrega. E nesse programa do Linha Direta, eles contaram todo esse trágico incêndio que aconteceu no Joelma, cheio de simulações, falaram sobre essas superstições que rodeiam aí o edifício até hoje, de eventos meio macabros que acontecem, vultos, barulhos, e falaram sobre a maldição do local, porque parece que antigamente ele foi um pelourinho, e depois também nesse mesmo local, antes de ser edifício, um homem matou sua mãe, suas irmãs, as jogou no poço e depois se matou. Então o local, antes do edifício Joelma ser construído, já tinha a fama de ser amaldiçoado. Então eles simularam, aí vocês imaginam todas essas simulações, quanto de medo aí causou nas pessoas, porque sim, gente, foi horripilante esse negócio aí do edifício Joelma dentro do Linha Direta. E no edifício parece que até hoje eles escutam gritos, barulhos estranhos, e por falar em gritos, nesse programa houve a simulação até dos gritos que houveram aí. Então foi um misto de simulação com o arquivo que eles tinham de toda essa matéria do incêndio do edifício Joelma, e também houve a história do zelador, que conta a história do mistério das 13 almas, porque 13 pessoas infelizmente morreram dentro do elevador, não conseguiram ser identificadas, seus corpos não foram identificados, e parece que o zelador do cemitério lá ouvia pedidos de socorro, gritos, até que ele descobriu que, jogando água em cima dos túmulos, esses gritos e esses pedidos de socorro cessavam, paravam. Então esses 13 túmulos ficaram bem famosos. Tem gente que lá, que vai fazer muito pedido, vai até lá, faz o pedido, joga água em cima dos túmulos e parece que esses pedidos aí são atendidos. Mas esses gritos na simulação foram muito assustadores, e esse foi um episódio muito marcante aí do Linha Direta. E foi tudo tão assustador que muitas pessoas não conseguiram terminar de ver esse programa que falava do edifício Joelma, que aliás fez parte esse do Linha Direta Mistério. Então causou tanto medo e tanta aflição, porque como eu falei, foi um misto de simulação, uma simulação muito bem feita, que simulou até os gritos dados, né, o que causava um grande arrepio nas pessoas, com um misto de simulação com o arquivo. Então as pessoas se jogando do prédio, aquela aflição das pessoas com um incêndio. Então algumas pessoas que estavam assistindo o programa não conseguiram terminar de ver, mas quem quiser assistir, a gente consegue encontrar até hoje esse episódio aqui no YouTube. E sim, é muito pesado, mas é incrível. O Linha Direta fazia um trabalho assim sensacional em cima desses ocorridos. O segundo caso, que foi extremamente marcante aí no Linha Direta, foi o do Césio 137. Nesse programa, que foi um grande sucesso, eles contaram e simularam um caso que aconteceu em 1987, quando 2 catadores de Goiânia deram início ao maior acidente radioativo já existente no Brasil. Eles foram ao hospital, acharam uma peça de um aparelho radiológico de um hospital desativado. Essa peça deveria ter sido descartada adequadamente, né, pelo hospital, mas infelizmente não foi. Foi uma grande responsabilidade ali do hospital deixar aquele aparelho ali. Os 2 acharam e, sem saber do que se tratava, eles tiraram uma peça desse aparelho radiológico e simplesmente venderam para o ferro velho, na inocência realmente de não saber do que se tratava aquilo. E o que aconteceu é que antes de qualquer ação preventiva do governo, né, deles saberem o que estava acontecendo, o dono desse ferro velho ficou fascinado pela luz azul, que esse pó que estava dentro desse aparelho radiológico, ele transmitia à noite uma luz incrível. E eles não sabiam do que aquilo se tratava. Então, antes de qualquer ação preventiva, muitas pessoas tiveram contato com essa substância, com esse pó, e muitas pessoas tiveram contato com as pessoas que tiveram contato com o pó. Então foi um grande caos. Muitas pessoas infelizmente faleceram e foi uma grande tragédia. E como esse caso foi muito marcante, muito chocante, triste para o Brasil, é claro que o Linha Direta Justiça não ia deixar isso passar em branco. Eles foram lá, fizeram um programa sobre o Césio 137,
simulações, conversaram com vítimas, com parentes de vítimas que faleceram, com autoridades que foram envolvidas no caso aí na época e demonstraram aí a inocência das pessoas que não sabiam com o que estavam lidando, como foi a abordagem do governo em relação a essas famílias, as pessoas atingidas, e mostraram que pessoas que tiveram contato com isso e sobreviveram até hoje sofrem consequências por isso. Esse foi um programa muito marcante e porque foi muito triste, né, de mostrar essa realidade, porque esse caso foi um verdadeiro terror aí para Goiânia na época, porque é muito triste, muito chocante e acabou aí com a vida de muitas pessoas. Então, esse Linha Direta Justiça é muito lembrado até hoje. O terceiro caso, muito marcante e chocante aí do Linha Direta, foi o Vampiro de Niterói, que contava o caso de um cara que matou 17 garotos que tinham entre 6 e 14 anos. E por isso ele ficou muito conhecido por essas mortes aí na Baixada Fluminense. Esse homem veio de uma família muito desestruturada, ele fugiu da instituição em que ficava, passou parte da vida aí na rua, vivendo de pequenos delitos e prostituição. Aí a gente começa a ver que a história e toda a simulação aí foi bem complexa. Porém, tudo mudou quando ele começou a viver com um homem, começou a frequentar a igreja evangélica, retornou à casa da mãe, arrumou emprego e tudo aí parecia que ele teria uma vida estável, uma vida tranquila. Porém, não foi bem assim. E dessa forma que começou a pior parte aí da sua vida. Porém, essa experiência com a religião acabou causando situações ali delirantes em sua mente. E ele achava que matando crianças, ele nunca iria para o inferno, que ele não estava fazendo algo errado assim. Então as vítimas, as crianças, eram assassinadas e ele simplesmente ingeria o sangue dessas crianças, porque ele dizia que isso o fazia se manter jovem. E foi por isso que veio o apelido desse assassino de o Vampiro de Niterói, porque ele simplesmente ingeria o sangue de suas vítimas. E como eu disse aí no início, esse serial killer chegou a matar 17 crianças. E quando ele foi pego, ainda acharam o esqueleto de um garoto dentro de sua mala. Aí vocês imaginam as crianças na época assistindo a esse programa. Para os adultos já foi um caso bem chocante, mas nós que éramos crianças aí na época, né, entre 1999 e 2007, a gente ficou chocada assistindo o caso do tal Vampiro de Niterói, porque a gente pensava, e se alguém estiver assistindo isso e resolver fazer o mesmo que ele? Então muitas crianças que viram esse programa na época não queriam mais nem dormir sozinhas, porque vai que aparece um ser bizarro desse, um ser maldoso, querendo aí sugar, pegar o sangue e assassinar. Aí vocês imaginam as crianças na época assistindo a esse programa. Para os adultos já foi muito chocante, foi um caso muito maldoso, muito macabro, né? Mas para as crianças foi muito pior, porque as vítimas no caso eram crianças. Então muitas, depois de assistir isso, não queriam mais nem dormir sozinhas. Porque o pensamento era, imagine se tem alguém assistindo isso e inventa de fazer igual. A gente tá lá dormindo e aparece um ser ali, alguém maldoso, querendo simplesmente sugar o sangue. Então esse é um caso muito marcante, que é muito lembrado aí no Linha Direta até hoje. Você aí, lembra de algum desses que eu falei até o momento? Deixa aqui nos comentários qual é o caso mais marcante para você aí do Linha Direta. E se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like. E vamos para o quarto caso mais marcante do Linha Direta, que foi o caso das máscaras de chumbo. Esse programa contou a história e simulou o caso que aconteceu em 1966, quando Miguel e Manuel, dois técnicos em eletrônica, foram para Niterói com uma grande quantia em dinheiro. De sobretudo e máscaras de chumbo, eles foram achados por um morador de Niterói, mortos em circunstâncias bem suspeitas. E o pior de tudo é que no bolso de um dos cadáveres aí encontrados estava um bilhete bem suspeito
com algumas determinações ali, que às 16h30 eles deveriam estar no local, às 18h30 eles deveriam ingerir uma cápsula e depois proteger os metais e esperar o sinal para a máscara. Tudo isso bem enigmático e misterioso, e muita gente ficou sem entender o caso aí na época, e o caso gera até hoje muitas dúvidas. E algumas pessoas na época diziam que eles estavam seguindo instruções dos extraterrestres e que as máscaras de chumbo que eles estavam usando serviam para protegê-los da radiação que os extraterrestres ali transmitiam e que por isso eles morreram. Outras pessoas acreditavam que Manuel e Miguel faziam parte de uma seita e que eles morreram por terem ingerido algumas drogas. Porém, esse caso causou muita repercussão ali no Linha Direta Justiça, porque ele é enigmático, porque não tem uma resposta certa. Então, quando não tem uma resposta certa, causa ainda mais mistério para as pessoas. Algumas pessoas na época ficaram com medo dos OVNIs, né, do que eles poderiam causar, eles dariam mais instruções para mais algumas pessoas, do que eles fariam, ou também tinham medo dessa seita. Que seita era essa? Como selecionava as pessoas? Como as pessoas entravam nessa seita? Como que isso funcionava? Então, a dúvida gerou mais medo ainda na população. Então, quando esse caso aí passou no Linha Direta, causou ainda mais mistério, porque esse caso foi relembrado, né? Um caso de 66 foi relembrado e causou um alvoroço aí, e muitas pessoas gostam de assistir esse episódio até hoje. O quinto e último caso foi do Bandido da Luz Vermelha, que foi ao ar em dezembro de 2006, onde contou a história desse criminoso que tocou o terror na população de São Paulo nos anos de 60. Contou a história desde o seu comecinho até a sua morte. E esse criminoso já começou ali indo para a capital paulista, arquitetando esses planos maléficos de assaltar residências de classe alta aí na capital paulista. E ele causou um grande pânico nas pessoas na época, porque ele ficou apelidado aí do Bandido da Luz Vermelha, porque ao praticar esses assaltos, ele usava uma lanterna vermelha que amedrontava demais as suas vítimas. Então a elite paulistana aí na década de 60 ficou realmente em pânico com esse bandido. E esse Bandido da Luz Vermelha causou tanto pânico na época que foi até parar em manchetes de jornais, porque já não bastava essa lanterna vermelha que ele usava para aterrorizar suas vítimas. Ele tinha uma personalidade tão excêntrica que ele chegou a deixar bilhetes dizendo a próxima roupa que a pessoa deveria estar vestindo na próxima vez que ele assaltasse esse local. Então isso, claro, causou um grande pânico nas pessoas aí, principalmente se elas vissem alguma luz vermelha rodeando a sua casa. E o programa foi tão interessante porque eles usaram várias músicas para demonstrar ainda mais a personalidade excêntrica que João, o Bandido da Luz Vermelha, tinha. Então eles usavam músicas para demonstrar a personalidade dele. Uma delas foi o Bom. Então a cada pedaço do programa eles usavam um tipo de música que mostravam aí essa trajetória da personalidade do bandido. E era exatamente isso no programa que foi tão incrível. Eles sabiam trabalhar muito bem os casos, as simulações, e além de ajudar, né, a prender vários foragidos, isso foi de extrema importância, ele também causava um misto, né, de medo, de suspense, de aflição, e a gente não conseguia perder nenhum programa. Sendo criança, sendo adulto, após assistir ali o programa, a gente ficava com a sensação de, e se alguém estiver assistindo e resolver fazer o mesmo? E pior é quando aparecia a foto, né, do criminoso, do bandido, do assassino ali no final, e eles falavam que esse assassino podia estar na nossa cidade, que ele estava foragido, e caso a gente o visse na rua, era pra gente ligar e fazer a denúncia. Então, após assistir o programa, a gente ficava com aquela sensação de, e se eu sair e eu ver essa pessoa? Então a gente tinha medo de sair e ver, porque parecia que a qualquer momento que a gente olhasse para algum lugar, a gente iria ver aquele bandido que passava ali no Linha Direta. E esse misto de emoções que esse programa causava
é o que deixou ele tão marcante aí em nossas memórias. Criança gostava de assistir, adulto gostava de assistir, e alguns casos, como esses que citei, são extremamente lembrados ali até hoje. Eles trabalhavam muito bem toda a história do caso e as simulações eram sempre muito bem feitas. Ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Linha direta volta na próxima quinta-feira, logo depois da Grande Família. Boa noite e até lá. E por isso mesmo, após assistir, a gente ficava ali olhando para as portas, para a janela, com aquele medo, porque parecia que o bandido podia entrar em qualquer momento ali na nossa casa. E você aí, já assistiu algum desses casos? Já teve essa sensação que eu falei agora de medo de ver o bandido? Ou será que na sua cidade até algum desses bandidos foram pegos? Deixa aqui nos comentários se aconteceu alguma coisa assim. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar, né, desses episódios, desse programa incrível que foi Linha Direta, muito nostálgico e muito marcante, um programa que, nossa, eu amava ver, e aliás, eu iria amar que ele passasse de novo aí na TV, numa nova versão, seria incrível, né? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele super like, me siga no Instagram, @PriscilaMariottini, e até o próximo domingo super nostálgico. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, bom restinho de domingo e até a próxima. Tchau, tchau!